pessoal, é um prazer revê-los. Hoje gravo o vídeo da aula número 4, que tem por objetivo consolidar tudo aquilo que aprendemos, esclarecer alguma dúvida que vocês tenham se manifestado nos fóruns e comentar um pouquinho o que vocês contribuíram na disciplina. E esse é o objetivo da aula 4, conforme está apresentado no manual do instrutor da Escola Superior do Ministério Público da União. Mas então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero ressaltar é que eu fiquei muito satisfeito com o interesse despertado por vocês desde a primeira aula, desde que a gente provocou uma discussão sobre governança pública, governança que começa lá no nível do país, o Brasil num momento muito peculiar, lembrando que aquelas aulas foram gravadas lá no mês de junho, julho, assim, foi logo... pela minha lembrança foi isso, e culminou no momento, na minha opinião, bem feliz de ter acontecido justamente durante o nosso período eleitoral. Um dos nossos alunos comentou que aquilo foi benéfico para o processo decisório dele, o que me deixa particularmente muito satisfeito. Mas então vamos lá. Na aula número 1, pessoal, nós trabalhamos a governança pública, a governança institucional do ponto de vista público, do ponto de vista privado e também a governança do país como um todo. Fazendo um corte específico sobre o setor público, o que eu gostaria de despertar em vocês ali? Que a governança numa instituição pública, como é o Ministério Público, obviamente está conectada com uma governança maior de todo o setor público brasileiro. E pouca gente percebe que o Ministério Público, não obstante ser uma instituição respeitada, muito forte no nosso processo de governança, ele deriva e depende, está interligado com uns processos que acontecem, vamos chamar assim, numa camada superior, notoriamente que sofre efeito daqueles eleitos pelos cidadãos brasileiros. E isso traz sim repercussão naquele que vem a ser o procurador-geral, chefe de determinado Ministério Público, no caso do Ministério Público Federal e do DF Territórios, que a escolha do seu líder deriva lá diretamente do presidente da República, ou no caso do Ministérios Públicos Estaduais, que deriva do chefe do Poder Executivo local, portanto os governadores de estado, respeitando aí o que muitos chamam, né, e falam assim, o Brasil é muito complexo, dado a independência dos seus entes federados. Mas é o que a Constituição nos colocou, o governador tem, sim, uma independência, foi eleito sim por aqueles cidadãos que estão ali, e, portanto, ele sim nomeia o procurador-geral daquele estado e que sofre normalmente, naturalmente, uma influência daquele líder que o escolheu. Uma vez, até comentando isso com vocês, eu estava no exterior e comentei o fato dos juízes serem 100% nomeados pelo chefe do Poder Executivo. 100%, não havia nem sequer concurso público. E eu perguntei se aquilo não trazia um viés, se um governo conservador ele escolhia apenas juízes conservadores, se um governo liberal não escolhia apenas magistrados liberais. E aquele cidadão que me atendeu, tudo bem, era um professor universitário, de uma universidade de renome, ele falou, claro, mas é por isso que as pessoas elegem um líder liberal e um líder conservador, para que ele faça uma composição governamental que represente o pensamento daquele cidadão naquele momento, ainda que essas pessoas sejam nomeadas por um termo, por um período maior do que um mandato daquele líder, no caso até aquele país era um país parlamentarista, onde o primeiro-ministro sequer tem um mandato. Ele permanece no posto apenas enquanto guarda a confiança do parlamento, ganhando um voto de desconfiança e, portanto, sendo destituído a qualquer momento. Obviamente, retrato dos eleitores, daqueles parlamentares que ali representam. Bom, eu quero falar para vocês também da governança do setor privado. Mencionei um livro específico que eu gosto muito, que é The Big Short, é o filme Too Big to Fail, que até coloquei numa transparência ou outra, é um filme que trata a crise de 2008 de um jeito bem peculiar,
E o que eu queria chamar a atenção, que foi muito bacana, a participação do Bianchi, uma pessoa com quem trabalhei no Ministério Público do DF Territórios e agora está no Ministério Público Federal, para alegria do Ministério Público Federal, porque é uma pessoa muito capaz. E o Bianchi chamou a atenção do filme A Grande Mentira, ou The Big Short, que é um filme que eu adoro. Ele é irônico, ele é na medida de uma boa ironia. Não é aquela ironia fácil de se fazer. E ele explica a crise de 2008 de um jeito bem peculiar, de uma pessoa que está dentro do sistema e tenta entender ali como que estava se dando o processo decisório daqueles que estavam apostando contra o sistema. Em algum momento ele tem algumas chamadas assim, umas crises, né? Que ele tenta entender, ele fala, não, mas isso não faz sentido. E aí nessas partes que para mim são os pontos altos do filme, onde nada daquilo está fazendo sentido, ele chama personalidades respeitadas, conhecidas do público leigo, para explicar a crise. E aí tem de tudo. Tem cozinheiro que é líder de programa de audiência, que é a estrela principal de líder de audiência de programas de culinária, e particularmente a presença de uma atriz que tem meu respeito por várias questões. É uma atriz, até minha filha gosta muito, a Selena Gomez, que vem explicar a crise, as apostas feitas no sistema financeiro dentro de um cassino, onde ela, em tese, faz o papel de uma pessoa que está só acompanhando um grande apostador. E aí o filme, em determinado, faz um corte e fala assim, não, quem vai explicar para vocês a crise é Selena Gomez. Que, claro, obviamente, ela já até falou sobre isso em entrevista, não entende patavinas do que é o sistema financeiro norte-americano. Porém, naquele momento, a ironia, a crítica fantástica que se faz é que o sistema estava de tal forma inexplicável pelos seus experts que era melhor chamar alguém que em tese não entendia nada do assunto para explicar. Então, Bianchi, perfeita contribuição. Uma outra questão que eu queria ressaltar são os 2 fóruns dessa etapa. Em algum momento a gente teve lá uma pequena confusão, né? Eu inicialmente naquela hora achei que nós tivéssemos de fato 2 fóruns representando a totalidade da pontuação daquela aula 1. Tivemos que fazer uma correção, onde tivemos que tirar pontos dali para colocar o final da disciplina por conta do trabalho final, que vem a ser a carta ao futuro Procurador-Geral da República. Eu vou falar sobre essa carta daqui a pouquinho. Mas nos 2 fóruns a participação, tanto do texto crítico sobre governança em sentido amplo, mas com foco na governança pública, colocando conceitos, colocando exemplos. Fiquei muito feliz com o resultado. E o que foi mais bacana é que as pessoas tiveram uma espécie de repescagem, visto que como o sistema Moodle da escola superior considera a maior nota, independente do número de tópicos daquele fórum, o fórum número 2, que foi justamente comentar um pouquinho o IGOV do TCU, as pessoas que ali tiraram nota máxima podem eventualmente ter suplantado uma nota não tão boa na primeira etapa, mas independente dessa questão de nota, que foi muito legal, foi que houve ampla, muito bonita dedicação, tanto no texto crítico sobre governança pública, quanto na avaliação do IGOV-TI do TCU com um dos ramos do Ministério Público da União, ou ainda o Conselho Nacional do Ministério Público. Salvo engano, a escola também figura por ali, apesar de ninguém ter feito a crítica dela. Ampla maioria é o MPF, retratando um pouco a formação da turma. Alguns comentaram o MPDFT, que perdeu a liderança para o MPF, graças à liderança do Mauro Sobrinho, a pessoa que tem minha maior estima, o atual secretário de TI do MPF, e perdeu o ponto. O outro que tem minha maior consideração, que é o Luiz Becker, o Lula, que a gente chama lá no MPDFT, que honrou a primeira colocação durante anos, e perdendo agora a posição para o MPF, portanto para o Mauro, que recebe o meu abraço. Então, vencida aquela primeira etapa de explicar para vocês o que era governança,
e a boa governança, a gente precisava de um caminho para alcançar, não é isso? O que se chama, o que comumente chamado da boa governança. Vocês já sabem que existe a má governança, que não necessariamente um país, uma empresa ou uma instituição pública que fala nós temos preocupação com a governança. Não quer dizer que ela alcançou a boa governança ainda, quer dizer que ela pode estar tentando e tudo mais. Mas aí a gente entrou para o caminho do planejamento estratégico institucional. Falamos um pouquinho do BSC, falamos um pouquinho da matriz SWOT. E por quê? Porque essas ferramentas orientadas ao planejamento, elas são sim um caminho interessante para a busca da boa governança. Fizemos nessa etapa 2 fóruns. O primeiro deles, que aí eu dormi bem feliz nesses dias, quando a gente se propôs a fazer uma coletânea com E e não com I, como eu coloquei lá no primeiro fórum, deslize aí no português, uma coletânea de mapas estratégicos, planejamentos estratégicos do Ministério Público Brasileiro. São 30, surpresa para alguns, foi surpresa para mim há anos atrás, quando me apresentaram essa conta, 30 ministérios públicos, cada um com sua peculiaridade, alguns mais peculiares ainda que outros, que não estão necessariamente ligados a um ente federado, porque é o caso do MPM, MPT, ou alguns superpoderosos, que é o caso do MPF, enfim. E, claro, tem processos de governança distintos e, portanto, mecanismo de alcançar a boa governança também distintos. Então, o planejamento estratégico, utilizando o BSC, tem sido preferido pela grande maioria. Tivemos uma onda mais presente de planejamentos estratégicos nos MPs, mais recentemente essa onda arrefeceu um pouquinho. Infelizmente, aí é uma cultura muito nossa, né? E de alguns países latinos, a gente tem um pouco de dificuldade em perseverar em determinadas escolhas. Acaba que a gente muda um pouquinho ao sabor do vento, o que é ruim. Até tem uma metáfora que eu uso, assim, que o barco tem que saber onde quer chegar. Falei um pouquinho do Gato da Alice, que é outro filme que eu particularmente gosto. E na sequência, nesse mesmo Fórum 2, nós falamos um pouquinho dos ministérios públicos, dos objetivos estratégicos relacionados à tecnologia de alguns ministérios públicos. Alguns falaram de 2 MPs, outros falaram de 3, mas também, mais uma vez, com ampla participação de vocês, o que me deixou bastante satisfeito. Bom, finalizando, fomos para a aula 3. A aula 3, interessante saber que o Conselho Nacional do Ministério Público tem feito seu papel ao provocar os seus jurisdicionados, né, os 30 ministérios públicos, de um jeito mais duro, né, que é por intermédio das resoluções que os procuradores gerais têm, são vinculados a elas, eles devem respeitar. Então, falamos especificamente de uma resolução de compras relacionadas à TI, porque é um ponto importante, os orçamentos dos ministérios públicos cada vez mais destinam recursos grandes para a área de tecnologia e, portanto, a boa governança nessa área é fundamental, até para resguardar os líderes, os CIOs, os chefes de departamento, os secretários de TI desses órgãos, saudável ao manifestar a necessidade de um comitê de TI e tudo mais. Além disso, há outra resolução que provoca os ministérios públicos a terem mecanismos de planejamento adequados, não apenas na área que alcance a área de TI, mas que alcance toda a instituição, fazendo uma clara derivação, né? O termo mais correto é desdobramento do planejamento estratégico institucional para o planejamento estratégico de tecnologia da informação. Felizes aqueles ministérios públicos que têm os dois, não é uma realidade muito tão frequente quanto a gente pensa. Tive o prazer de trabalhar em dois que existiam claramente essa derivação. Quero falar um pouquinho sobre a resolução de compras, até porque a teoria deixou um pouquinho a desejar,
visto que essa resolução está em revisão pelo CNMP. Até onde tenho notícia, essa revisão não foi concluída, ela ainda deve passar pelas instâncias dentro do Conselho, mas é importante que vocês saibam que, não obstante o Ministério Público ter sua independência funcional, essa resolução deriva claramente da IN 4, que é pensada, desenhada, escrita dentro da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, a antiga SLTI, que naquela ocasião se chamava Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que no ano de 2016 passou a se chamar apenas Secretaria de Tecnologia da Informação. Eu trabalhava lá, né, nessa ocasião, acompanhei bem de perto esse processo. E qual foi o objetivo ali? Foi que o Poder Executivo brasileiro tivesse uma secretaria 100% dedicada a pensar TI para o Brasil. Muitos confundem achando que a Secretaria de TI do Ministério do Planejamento é uma Secretaria de TI apenas daquele órgão. Não é. A Secretaria de TI do Ministério do Planejamento tem jurisdição sobre 224 órgãos do chamado CISP, que a sigla remonta à administração dos recursos de tecnologia da informação do Poder Executivo Federal. E, portanto, imaginem vocês, a gente está falando aí de orçamento que gira em torno de 7 bilhões de reais, o orçamento de TI do Poder Executivo Federal, e, obviamente, ter uma resolução, no caso do Ministério do Planejamento, uma instrução normativa é absolutamente necessária para se gerenciar risco, tentar evitar fraudes dentro desses processos. Nem sempre consegue, vá lá, mas sem dúvida está melhor do que antes. Tanto é que o Tribunal de Contas da União não apenas reconhece isso, participa ativamente do desenho dessas instruções normativas, provoca de um jeito muito duro o secretário de Tecnologia da Informação, naqueles acordos que a gente nem gostava muito de receber, determinar ao secretário de Tecnologia da Informação que elabore uma instrução normativa que trate de assuntos A, B e C. Mas o mais interessante é que nesses mesmos acordos, que eram bastante fortemente direcionados ao Poder Executivo, também guardam lá agora um parágrafo que determina ao CNJ, ao CNMP e à Câmara e Senado que façam atos normativos similares para seus jurisdicionados. Muito bem? Então, a importância nesse ponto, e mais uma vez ressaltando a união da turma ao fazer uma coletânea de mapas estratégicos e planejamentos estratégicos do Ministério Público Brasileiro. Parabéns! Para finalizar, eu quero chamar a atenção para um ponto relevante, que é o impacto da tecnologia da informação nos processos de governança como um todo. Foi parte de exercício de vocês, sempre que possível eu pedia para vocês relacionarem a governança de TI com os processos de governança outros, né? Institucional, corporativo, do próprio país. E num deles eu pedi para vocês explorarem um pouquinho o impacto da TI nos processos de governança institucional. Falar para vocês uma coisa que é meu foco de interesse no momento e que eu acho que a gente está próximo a dar um passo estratégico, nós profissionais de TI no Brasil e em outros governos de outros países estão próximos a dar um passo estratégico. Observem vocês que a tecnologia ela tem impactado a relação de cidadãos com governos de modo extraordinário. Não apenas depois que o governo está instituído, depois de uma eleição, por exemplo, mas também antes. Veja o impacto das ferramentas de tecnologia na última eleição no Brasil, por exemplo. Vejam o impacto da tecnologia durante o processo de apuração nessas eleições. Fantástico apurar votos dessa quantidade de cidadãos votando. É algo que o Brasil faz de modo surpreendente.
E imagine também o impacto da tecnologia depois que um governo está montado, na questão de transparência, prestação de contas, responsabilização, participação social nos governos por intermédio da tecnologia. Participação social, quando eu falo, é participação também dos empresários, das ONGs, participação dos poderes trabalhando entre si, utilizando ferramentas tecnológicas. A forma de governar, a forma as características da governança, eles estão sendo impactados pelas ferramentas de tecnologia da informação. E somos nós, profissionais da área, que temos grande responsabilidade sobre isso. Chamar a atenção dos líderes, seja líder de um país, líder de uma instituição, presidente de uma empresa, das possibilidades que a tecnologia oferece para a boa governança. Então pensem um pouquinho nisso, pensem um pouquinho sobre países hoje que oferecem a possibilidade de seus cidadãos peticionarem ao parlamento, desde que se alcance um número de assinaturas numa ferramenta digital. Tudo bem, a gente tem isso no mecanismo de papel, mas há países em que se lança possibilidades de leis numa ferramenta do governo para que, alcançado um número de cidadãos a se manifestarem, aquilo pode virar, por exemplo, um projeto de lei. Agora pense mais, numa democracia representativa, o qual fantástico é que o principal não dependa mais de um agente para fazer valer sua voz num processo governamental. Deixo isso para vocês pensarem a respeito. Pensem também nas possibilidades de transparência, nas possibilidades abertas por bancos de dados formados por dados abertos, por robôs que fazem inspeção nos governos de modo completamente eletrônico, não apenas em países nórdicos, né? A gente sempre gosta do exemplo Noruega, Dinamarca, Suécia, mas existe um trabalho de uma ONG brasileira baseada em robôs que se analisa gastos parlamentares, que é bastante interessante, se chama Operação Serenata de Amor, quem tiver interesse em ver, tem esse nome porque um fato curioso, num desses países, salvo engano, Dinamarca, descobriu-se que foi gasto míseros recursos públicos para se comprar um bombom. E aquele parlamentar renunciou depois dessa descoberta. E aí essa ideia foi copiada e aquela pessoa que copiou essa ideia optou por dar o nome de um bombom conhecido no Brasil, que é esse bombom chamado Serenata de Amor, independente do nome, de bom gosto ou não, mas vejam as possibilidades trazidas pela tecnologia dentro desse processo. E também o mecanismo de apuração eleitoral é uma característica que o Brasil tem, forte, invejada por outros países, não tão reconhecida assim por nós mesmos brasileiros, que queremos que não, volta aí o voto impresso, né? Uma discussão muitas vezes passional, nem vou entrar nesse mérito aqui. E também naquilo que a tecnologia ofereceu pré-processo de eleição, onde certamente, aí não falo só do Brasil, a gente pode remontar o Brexit, podemos remontar a eleição norte-americana, o quão as redes sociais impactaram a chegada de informação, verdadeira ou não, nos eleitores e tendo consequência nos processos eleitorais. Então a tecnologia, ela invade o processo de governança de um jeito que tem chamado a atenção, de grupos de pesquisa no mundo inteiro. Existe um grupo interessante dentro da Universidade das Nações Unidas que se debruça sobre a governança eletrônica. Para quem tiver curiosidade, egov.unu.edu, salvo engano, mas enfim, Electronic Governance United Nations University, e tem muita gente estudando isso no mundo inteiro, o que certamente
nos empodera enquanto profissionais, nos abre possibilidades enquanto profissionais de tecnologia da informação do governo. Foi um prazer estar aqui com vocês, é um assunto que eu gosto muito. Fiquem na sequência com a professora Diana Nunes, que é também uma pessoa com quem trabalhei, que tem meu maior respeito, e sejam felizes trabalhando com governança, que enfim, é isso que importa a vida, né? Sermos felizes, deixarmos nossa pequena contribuição para que a gente deixe um mundo melhor para nós mesmos, nossos filhos, netos, etc. Tudo de bom a vocês, um abraço.